Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Meu nome é Laura e hoje a gente vai para mais um tutorial de IA generativa. Só que dessa vez a gente vai estar usando uma API um pouco nova aqui no canal, que é a API da OpenAI. Então a gente vai desde o começo entender como que funciona a plataforma, como que a gente usa os modelos, onde a gente consegue acessar a documentação para poder ver quais modelos estão disponíveis e o que eles fazem. Então, bora pro vídeo. Esse aqui é o site da plataforma da OpenAI, então se chama platform.openai.com. E aqui a gente está na parte de documentação, então ele mostra exatamente como que a gente consegue utilizar. E aqui você consegue escolher qual é a linguagem de programação que você vai estar utilizando para programar. Então, no meu caso, por exemplo, eu programo muito em Python, mas tem a opção de JavaScript, C Sharp e até mesmo Curl. Então, quando a gente clica na opção da linguagem de programação, tem até aqui como que você consegue fazer a primeira interação com o agente de IA generativa aqui da OpenAI. Para quem não conhece, gente, OpenAI nada mais é do que a detentora ali do chat GPT, e aí ela tem muitos modelos que a gente chama de GPT. Então, tem várias edições, né? Tem vários modelos aqui de GPT disponíveis. Então, por exemplo, aqui eles estão trazendo o 5.1, 5 mini e o 5 nano, mas tem outras opções. Então, vamos explorar aqui quais são as opções que a gente tem de modelos aqui na documentação da plataforma. Então, para isso, você pode clicar aqui nessa opção de View All, ou aqui do lado que tem a opção Models. Então, ambos vão para o mesmo ambiente, por assim dizer. E clicando, a gente consegue ver aqui quais são os modelos disponíveis hoje, tá? Por exemplo, aqui o GPT 5.1 já tá com essa flag de novo. E aqui ele comenta um pouco, né? O que eu gosto muito da documentação aqui da OpenAI é que ele tem a descrição de cada um desses modelos e os benefícios de cada um deles. Então, por exemplo, o 5 nano, ele é mais rápido, tem um custo eficiente maior do que a versão do GPT-5. O 5.1 aqui falou que é um modelo muito bom para a parte de codificação e também tarefas, né, de agentes. E tem a parte de reasoning, né? Então, o reasoning aqui é muito forte, que é essa parte de raciocínio, explicar qual foi a tomada de decisão e como que ele chegou naquela resposta, tá? Mas a gente tem outras opções também de modelos, tá? Aqui eles comentam sobre, tipo, o que é recomendado, né? Quais modelos eles recomendam para a maioria das tarefas que você quer desenvolver. Então, o GPT 4.1 também, que é um modelo muito utilizado, né? Então, ele é bem rápido, só que ele é um modelo non-reasoning, né? Então, não tem tanto essa parte de reasoning, de raciocínio muito bem explícito, tá? A gente tem o 5 Pro, por exemplo, que é a parte um pouco mais inteligente, né, do que o GPT-5 e um pouco mais preciso nas respostas. Então, aqui ele traz cada um desses modelos e aqui ele traz, gente, quando que eles indicam, então, quais são os modelos especializados que eles têm. Então, por exemplo, tem o Sora, que é para vídeos, né, vídeos e imagens. Ó, o Sora 2, que, por exemplo, que é para áudio e também para geração de vídeo. Então, a gente tem várias opções muito legais e eu gosto que eles deixam separado, né? Cada um dos tipos de tarefas que você pode utilizar e qual é o modelo que você pode considerar. Então, por exemplo, essa parte aqui de modelos de áudio e real time, né? Que, tipo, vídeos meio que, por exemplo, Jornal Nacional, né? Que é meio que ao vivo, né? Então, real time seria meio que essa parte. Então, tem aqui já o GPT Real Time Mini, tem o GPT Real Time. Então, é muito bacana essas divisões e essa documentação, tá? No caso, vamos clicar aqui no GPT 4.1, por exemplo, que vai ser um modelo que a gente quer explorar e entender um pouco mais. Então, aqui, quando você clica no nome do modelo, aqui você consegue entender um pouco mais em questão de custo, qual que é o tipo de entrada e saída que ele aceita. Então, por exemplo, o nível de inteligência dele é alto, a velocidade é média, e aqui a gente tem o preço por entrada e output. Lembrando aqui que o preço, se eu não me engano, acho que é por 1 milhão de tokens, mas a gente pode depois dar uma explorada melhor. Aqui, ó, o valor é por 1 milhão de tokens, tá? Então, quando você usa uma entrada de 1 milhão de tokens, você vai pagar 2 dólares. E a saída ali tá cobrando 8 dólares, tá? No caso do GPT 4.1, ele aceita formatos de imagem e texto, e o output sempre vai ser um texto, tá? Então, ele não gera outros tipos de saída sem ser texto. Então, é aquele modelo que você pode usar, por exemplo, para falar, olha, me fale o que você vê nessa imagem. Então, você consegue explorar
esse tipo de desafio aqui no GPT 4.1, tá? Que mais? Aqui, então, né, só para deixar mais claro, né, que ele usa a entrada e a saída é via texto, mas a imagem só aceita na entrada. O tipo de endpoint você pode usar, então, chat completions, que é a parte ali de chatbots, né, para quem utiliza. Tem a parte de response, né, então você pode pegar apenas a resposta ali sem ter a interação via chatbot. Você também pode pegar somente a resposta. A parte de assistentes ou até mesmo a parte de fine tuning, que é essa parte de ajustar ali um modelo através de alguns parâmetros, tá? Boa. E, Laura, para eu poder utilizar essa parte da plataforma da OpenAI, como que eu consigo acessar pela primeira vez a plataforma? Achei bem legal ali a questão de documentação e eu quero testar, seja no meu trabalho, projeto pessoal. Como que eu consigo fazer isso? Gente, é importante falar que modelos da OpenAI são modelos pagos, tá? Às vezes, dependendo ali da situação, você consegue ali ganhar um certo voucher que aí você pode utilizar para poder chamar esse tipo de modelos, mas já entendam que para você utilizar, caso você não tenha recebido o voucher, que foi a minha opção, você precisa colocar um dinheiro para você utilizar esses modelos da OpenAI, tá? Então, modelos da OpenAI, a gente não tem nenhum gratuito, então você precisa colocar um dinheiro para você poder utilizar ali esses modelos, tá? Então, para isso, caso você não tenha nenhum login, você vai clicar nessa opção aqui de cima, que é a opção Sign Up, que é fazer o cadastro. Caso você já tenha o cadastro nessa plataforma, você vai clicar na opção de login, que é o meu caso. Quando você clica na opção de Sign Up, você pode criar uma conta e aí você pode colocar endereço de e-mail, você pode logar pelo Google, Apple ou até mesmo pelo seu e-mail da Microsoft, tá? No caso, eu vou entrar na minha conta, eu já tenho uma conta aqui, e aí eu vou logar e a gente já explora um pouquinho da plataforma. Inclusive, gente, só para reforçar aqui, Laura, eu não conheço termos muito comuns, como token, eu não sei o que é uma API, eu não sei o que é uma response. Se você não sabe nada sobre esses primeiros tópicos, você ir assistir o meu primeiro vídeo testando ali modelos de API, onde eu explico um pouco mais sobre quais são os principais pontos que a gente precisa conhecer quando a gente está lidando com modelos de IA generativa, tá? Inclusive, foi um vídeo ali que eu fiz em parceria com a escola Rocket City. Então, eu vou colocar aqui anexado nesse vídeo, né, aqui linkado, para você assistir esse vídeo primeiro, porque ali eu explico um pouco mais sobre os principais tópicos em relação a utilizar APIs de IA generativa. Então, lá a gente explica o que é tokens, o que seria uma API, como é que funciona esse sistema de API, quais são as principais APIs de IA generativa que a gente tem hoje. Inclusive, ali a gente testou a API da Google, que é o Gemini, tá? Então, se você não conhece, indico primeiro você assistir lá o vídeo, depois você volta aqui para assistir um pouquinho e voltar aqui os seus estudos em relação à API da OpenAI, tá? Boa, gente. Então, depois que a gente fez o cadastro da conta ou você fez o seu login, é importante a gente ver alguns pontos específicos, tá? Que, como eu já tinha criado a conta, eu já tinha feito um tutorial, principalmente ali para a comunidade da programaria, eu vou ter que passar aqui um pouquinho desse material para vocês, porque eu já tinha feito, então a minha conta vai estar um pouquinho diferente, tá? Então, logo depois da gente criar a conta naquele site que a gente viu, é necessário a gente criar um projeto. E aí você vai clicar aqui nesse botão Start Building, que vai aparecer do lado da sua foto, vai preencher ali as etapas, que é o nome do seu projeto e tudo mais. E aí, aqui, né, basicamente, assim que você está fazendo esse processo ali de cadastro de um projeto, você também vai criar uma organização. Então, basicamente, você vai dar um nome para sua organização e a questão, né, do seu perfil, né? Então, como que descreve você? Você é um estudante? Você é um profissional? Então, você consegue ali colocar essas opções aqui, tá? Então, colocando ali as informações, tá? Então, você pode colocar, tipo, algo como personal, em questão de nome, de organização, caso você não tenha uma ideia. Você pode colocar como teste, por fim. Dê o nome que você achar melhor, tá? Mas aqui, a partir da organização que você vai conseguir colocar ali e criar as suas chaves, tá? Depois de criar uma organização, a gente vai criar projetos. Então, você pode ter mais de um projeto para cada uma das organizações. Então, eu até tinha comentado um pouco errado ali no início. A gente tem primeiro uma organização e a gente tem projetos dentro dessa organização. E cada projeto vai ter a sua própria API key, tá?
Então, aqui você pode colocar ali o nome da sua API Key, né? Então, você pode colocar como teste, Hello World ou whatever, né? O que vocês quiserem. E aqui, a gente vai ter aqui o nome do projeto. E aí, vocês podem dar o nome que vocês acharem melhor. E aí, você vai clicar nesse botão que está aparecendo aqui, que se chama Generate API Key. Ou seja, gere uma chave de API para mim. É importante falar que a chave de API é algo que você não pode deixar explícito nos seus projetos, então eu não indico você colocar diretamente no seu código e subir no GitHub, ou colocar o seu código que vai estar com essa chave diretamente em alguma rede social. Isso porque a chave ela é única para você. Então é como se fosse um identificador, ou o seu RG, ou o seu CPF, e ela vai indicar que você está utilizando aquela API. Então é importante vocês não deixarem isso explícito e não divulgarem isso para ninguém. E é importante falar que, a partir do momento que você gera a API aqui na OpenAI, ela não aparece de novo. Então, copie e cole em algum lugar. Um bloco de anotação, o seu grupo do WhatsApp, que só tem você. Então, cole em algum lugar que você não vai esquecer, tá? As APIs Keys, elas são muito grandes. Elas são compostas por números, letras e também alguns caracteres especiais. Então, ela é bem grande, então você não consegue, infelizmente, decorar. Então, é importante você copiar e colar em algum lugar, tá? Aqui eu vou ensinar uma outra forma de você conseguir acessar e gerar uma nova chave. Mas vamos para a suposição que você esqueceu de colar a sua chave e perdeu e não se lembra onde você colou. O que você vai fazer? Primeira coisa é que você vai ter que deletar e criar outra chave, tá? Então, aqui tem um botão que você pode excluir, né? Então, você vai excluir e gerar uma outra. E aí, essa outra você cola em algum lugar super seguro e que você lembre aonde você vai colar, tá? Então, basicamente, você vai fazer as mesmas etapas anteriores, que é gerar essa chave, tá? Então, para isso, vamos lá ver como é que a gente consegue gerar sem ser clicando ali em gerar uma API Key a partir da criação de um projeto novo, tá? Então, você não precisa criar um projeto novo caso você tenha esquecido a sua chave. Dentro do projeto, você pode criar uma outra chave, tá? Então, beleza, estamos aqui dentro da plataforma, eu fiz o meu login, aqui tem a minha organização, que eu chamei de pessoal ou personal, e aqui é meu projeto chamado Hello World. Lembrando que você pode criar também outros projetos com outras chaves, com outros objetivos. Então, um projeto para sua faculdade, um projeto, sei lá, para tese do mestrado, outro projeto pessoal. Então, você pode criar ali chaves diferentes para projetos diferentes, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que a gente vai acessar? A gente vai clicar aqui nessa chavinha, né, aqui em cima ao lado da sua foto, que é a parte de Settings, e aqui tem a opção API Keys. Então, como vocês podem ver, eu já tenho uma chave que se chama Hello Key. Ela tá ativa e aqui é a secret dela e aqui foi a última vez que eu cheguei a usar ela, tá? Aqui tem o projeto que ela tá vinculada, que é o projeto Hello World, quem criou e qual que é a permissão. No caso, tá a permissão de tudo, leitura, escrita, chamadas, então tem todas as permissões aqui que eu preciso, tá? E aí, quando você for criar uma nova chave, você vai clicar nesse botão Create New Secret Key. Você vai dar um nome para essa secret, tá? Para essa secret nova. Então, sei lá, teste 2. Vou selecionar o projeto que ela está vinculada, que é o projeto Hello World. E aqui tem algumas permissões. Se é restrito, se é só para leitura ou se é tudo, tá? E você consegue fazer isso. Clicou no botão Create Secret, ele vai aparecer os números, você copia e cola em algum lugar, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas é importante ali você clicar neste botão e aí você copia e cola, tá? Vai aparecer ali um valor enorme, essa é a sua API Key, copia e cola em algum lugar, tá? Laura, esqueci, por exemplo, eu não lembro mais essa secret key, inclusive eu vou testar para ver se eu lembro. Caso isso aconteça, clica aqui nesse lixinho, você vai excluir essa key antiga e vai criar uma nova, tá? A gente precisa ali ter um valor, inclusive, ó, tem até aqui, tinha a opção de free, que eu acabei fechando, sei lá o que aconteceu, não apareceu mais, mas tinha a opção aqui de pegar tokens free. Então, isso pode acontecer bastante, mas caso você não tenha essa opção, você pode clicar aqui em Billing. Billing é como se fosse a conta, então você consegue ver ali quanto de crédito você tem, e é sempre em dólar, tá, gente? Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 dólares que estão creditados aqui na minha conta e que eu posso utilizar. E aí você pode adicionar mais créditos, ou no caso de vocês pode ser que esteja zerado, então você vai adicionar créditos e você vai colocar ali
o seu cartão, né? Que acho que aqui, se eu não me engano, acho que só aceita cartão. Você pode colocar o seu cartão de crédito e tudo mais, para você poder consumir aqui e conseguir utilizar as chamadas aqui da OpenAI, tá bom? Boa, gente. Então, a gente viu como que cria uma API aqui, a gente viu onde que a gente coloca créditos, a gente viu quais modelos estão disponíveis, como que cadastra uma conta aqui, como que cria um projetinho pessoal, uma organização. Então, a gente já viu, explorou muito aqui da plataforma. Tem outras opções aqui que você pode mexer. Então, por exemplo, a nível de organização, você consegue colocar quem são as pessoas que vai ter acesso, ao que elas vão ter acesso, quais vão ser os projetos. Então, de fato, aqui é uma organização. Você é o owner dessa empresa. E dentro da empresa vão ter projetos, esses projetos podem ter pessoas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um projeto com seus amigos, e aí você quer que esses amigos tenham acesso só a esse projeto com a chave específica. Então, você só convida essas pessoas para essas chaves, tá? Então, aqui a gente tem grupos que você pode criar, questão de acessos. A gente tem roles aqui, que são regras. Então, a gente tem as regras de owner, que é, por exemplo, que eu tenho, que eu sou dona aqui da conta, ou reader, que só vai fazer ali chamadas para API, tá? E vai ter acesso ali a dados básicos da organização. Não vai ter acesso a tudo isso que a gente está vendo aqui, tá? Boa, a gente deu essa boa explorada aqui, vamos começar a codificar. E como vocês sabem, de lei, eu sempre uso o Google Colab, que é uma forma ali da gente conseguir codificar sem precisar instalar nenhuma interface no computador. Então, ele é uma interface meio que online que a gente pode começar a explorar, tá bom? Inclusive, eu já tenho um notebook de exemplo, então eu vou chegar a abrir o meu notebook, tá? Da minha conta. Então, a gente já consegue explorar o que eu já tenho pronto aqui. Passos com a OpenAI. E o primeiro passo que a gente precisa fazer é instalar a biblioteca. Então, eu estou usando a linguagem de programação Python. Então, é importante que caso você use outras linguagens de programação, como, por exemplo, JavaScript, você precisa adaptar muito do que eu estou fazendo, tá? O processo é o mesmo, mas você precisa adaptar a sintaxe. Então, sempre tenha do seu lado a documentação da OpenAI. Inclusive, você consegue acessar muito aqui nessa aba Quick Start. Então, aqui ele já ensina a gente. Então, o primeiro passo é criar uma API Key. Isso a gente já tem, tá? O segundo passo é instalar o SDK da OpenAI, que é isso que a gente está fazendo. Então, no Python é o pip install. Já no JavaScript é esse npm install. No Java é outro. No Go é outro processo. E no .NET é outro caso também, tá? Depois da instalação, a gente vai começar a importar, né, a biblioteca, que é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, aqui no notebook, aqui no Google Colab, você vai precisar colocar o ponto de exclamação antes do pip install, tá? A menos que você baixe o local. Então, se você estiver usando o Visual Studio Code, algo que já está instalado na sua máquina, você pode colocar somente o pip install. Mas no caso do Google Colab, você precisa do pontinho de exclamação. Então, instalamos, agora a gente vai importar, sempre nessa parte de From OpenAI, Import OpenAI, tá? Aqui, gente, para não deixar explícito a minha secret da OpenAI, inclusive eu vou até executar essa linha, porque como o ambiente morreu e eu estou subindo o ambiente de novo, a biblioteca não vai estar instalada, então eu preciso instalar ela novamente. Então, eu estou rodando, eu dei um Shift Return para quem está usando o MacBook, ou você pode usar o Shift Enter do seu teclado, caso você esteja com um Windows, tá? Então, aqui ele está instalando. Aqui, gente, é um processo que eu já ensinei em muitos tutoriais aqui do canal, então vou deixar aqui linkado um dos tutoriais que você pode utilizar, mas basicamente eu estou colocando as chaves da minha API para não ficar explícito no código. Aqui no Google Colab você consegue colocar, principalmente aqui clicando nessa chavinha, que se chama Secret, e aqui tem todas as suas secrets. Então, no caso, eu tenho a minha secret da OpenAI, que é a que eu vou usar aqui, tá? Então, aqui é o nome dessa secret, e eu coloco userdata.get secret OpenAI. Tá? Então, beleza, tem o verdinho aqui do lado, então quer dizer que instalei a biblioteca. Laura, não entendi, não fiz essa videoaula, não sei aonde que eu coloco a minha secret. Calma aí que a gente já faz juntos aqui uma outra opção, tá? Então, instalei, ó, importei certinho a parte da OpenAI. Aqui eu tô pegando essa função do Google Colab para eu pegar minhas secrets.
Aqui eu vou estar chamando essa variável, tá? Para receber a informação da minha secret. E aí, caso você não tenha, você não sabe, né, como configurar, aqui no Quick Start, ele já ensina pra gente de uma forma bem bacana. Inclusive, estava aqui, mas eles não colocaram mais. Aqui, ó. Esse aqui, né, que você pode colocar, então... Você vai copiar essa parte aqui e você coloca aqui. Então, OpenAI aqui é igual, e aí, entre aspas, você vai colocar todo aquele valor que você tinha copiado ali da sua secret, tá? Então, você consegue fazer isso de forma manual, mas quando você for subir o código, delete essa linha, tá? Para não dar nenhum problema. Então, beleza. Chamei a minha API Key. Agora, a gente vai gerar um client, né? A gente vai falar, olha, OpenAI, tô querendo usar aqui algumas coisas de você, tá? Então, rodei, deu certo, beleza. Isso aqui, gente, a partir do momento, se você não colocou dinheiro na carteira ali, na billing, se você não tiver crédito, aqui já vai dar pau, tá? Então, é importante vocês terem feito a recarga ali no billing, terem crédito para vocês poderem fazer isso e chamar, tá, a API de forma tranquila, tá? Então, vai gerar um erro, tá? Caso você não tenha colocado crédito. Então, é importante, antes desse processo, vocês terem colocado ali o dinheirinho, tá? Então, agora a gente vai estar testando a geração de conteúdo com a OpenAI. Então, aqui, eu tô pegando a resposta. Então, eu tô falando assim, ó, client, ó, OpenAI, eu quero que você gere uma resposta do tipo criativo para mim. E aqui eu coloco qual que é o modelo que eu quero utilizar. Então, aqui você pode colocar o GPT-5, GPT 5 nanos, GPT 5.1. Então, aqui você consegue colocar o modelo e aqui você dá o input, que é o prompt, né? Que nada mais é do que o comando que você quer que a inteligência artificial faça. Então, no caso, eu coloquei assim, escreva uma história, uma frase sobre um unicórnio no mundo de Game of Thrones. No caso, eu tinha testado, uma história usando o Gemini, falando um pouco sobre Harry Potter no mundo de Game of Thrones. Então, eu vou trocar aqui para ficar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui Harry Potter no mundo de Game of Thrones, tá? E aqui, como a gente já tem a disponibilidade de ver ali na documentação do GPT 5.1, a gente pode tentar, então, essa parada meio criativa aqui do GPT 5.1, apesar que o forte dele é a parte de reasoning, mas vamos ver aqui como é que ele vai se comportar numa tarefa um pouquinho mais criativa, tá? Então, beleza. Depois dessa parte, a gente vai pegar o quê? O output text, ou seja, o texto de saída. Então, esse response, ele vai gerar várias coisas para vocês, só que o que a gente quer mesmo é o output text, tá? Inclusive, acho que até a gente pode copiar isso aqui embaixo, e aqui em cima a gente consegue printar o response para a gente poder ver, tá? Então, primeiro eu vou executar aqui, ele tá rodando, ou seja, ele tá fazendo a chamada ali para a API da OpenAI, rodou, ó, deu o checkzinho verde, e aqui vamos gerar o response para vocês verem. Então, dentro do response, a gente tem o ID, né, dessa solicitação, a data de criação, né? A data de criação ou a minutagem de criação, agora eu realmente não sei dizer, tá? O modelo que foi utilizado e a versão, né, desse modelo, então uma versão que foi criada no dia 13 de novembro. Se foi dado alguma instrução, se foi gerado algum erro. E aqui a gente tem o output, tá? E aqui nesse output, que é de fato a resposta, a gente tem aqui o output content, que é o que a gente quer basicamente, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da resposta que ele gerou. A gente tem aqui qual que são alguns parâmetros legais, então o top P, top K, se teve alguma parte de valores máximos de tokens. Então, eu quero uma história curta com no máximo 500 tokens. Então, você consegue fazer esse tipo de ajuste que ele já traz pra gente, tá? E aí, se você ficou confuso, o que é top P, o que é top K? Tem lá no vídeo da Rocket City que eu fiz em parceria com eles, tá? Então, por isso que é importante ter assistido aquele vídeo antes, mas caso você não tenha assistido até agora, então acho que já acendeu um alerta ali que você precisa assistir esse vídeo. Então, depois aqui, corre lá para poder assistir, tá bom? Então, vamos pegar aqui o output text, que é melhor. E, gente, gerou aqui no formato um pouquinho pequeno, né? Então, a gente depois pode ter deixado de forma mais explícita, né? Para ele escrever um texto maior.
Mas vamos lá ver o que ele gerou? Em um Westeros assolado por inverno e dragões, Harry Potter, o menino que sobreviveu à mão do Rei Louco, empunha sua varinha como espada de luz e tenta unir casas rivais sob um mesmo feitiço, antes que os caminhantes brancos descubram que mesmo ali, a magia do amor ainda é a mais perigosa de todas. Então ele gerou essa história bem profunda, né? E aqui a gente também consegue fazer alguns ajustes que eu tinha comentado com vocês, que é incluindo a parte de personalidade, a parte de comportamento. Tá fazendo meio que uma parada de prompt engineering, tá? Então aqui a gente fez uma chamada simples, sem mexer em muita coisa. A gente só deu o prompt de entrada. Mas a gente também pode falar, né, e ajustar, fazer a questão de boas práticas de uma chamada, e na questão de prompts, né, a gente também consegue fazer isso. E aqui na OpenAI, a gente tem o parâmetro de instruções, tá? Então, aqui a gente consegue deixar bem claro qual que é o tom e qual personalidade a gente quer que o nosso agente de IA generativa, ele exerça, tá? Então, por exemplo, olha, você vai escrever como um escritor super renomado e criativo, que escreve histórias super envolventes, como George R. R. Martin, que é o escritor ali de Game of Thrones, tá? Eu acho, gente, eu vou trocar aqui, hein? Sem ser igual o George R. R. Martin, eu quero igual a Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Então, aproveitar uma homenagem ao filme maravilhoso do Frankenstein que saiu e a essa autora maravilhosa, Mary Shelley. Então, eu quero que ele escreva que nem a autora ali, Mary Shelley, tá? Escreva uma história, uma frase. Aqui a gente tinha deixado bem claro que era uma frase, né? Vamos... Tá, escreva uma história, sem ser uma frase, sobre Harry Potter no mundo de Game of Thrones. Vamos ver se ele vai gerar um textão. E aqui a gente vai trocar também para o 5.1. E aqui a gente só vai pegar o output text, beleza? Vamos ver aqui se ele vai gerar um textão. Então, antes a gente tinha deixado explícito que a gente queria uma frase, e agora a gente só pediu uma história. Se ficar um textão, gente, eu vou ler só, tipo, alguns trechos, e qualquer coisa eu deixo nos comentários desse vídeo, tá? Boa, gente, eu tive que ajustar aqui o prompt e eu tive que deixar aqui explícito o limite, tá? Porque eu acho que ele realmente estava escrevendo um livro, basicamente. E aí eu falei, olha, eu quero com no máximo 8 linhas, tá? Então eu escrevi uma história com no máximo 8 linhas e ele escreveu aqui e de fato parece uma poesia, né? Porque basicamente cada ponto é uma linha nova. Então vamos lá. Vamos dar uma lida nessa... Vamos ver como é que ele... se saiu agora, que a gente fez uns ajustes legais. No topo da muralha, Harry Potter apertava sua varinha como quem segura um juramento antigo. Os ventos de Winterfell sussurravam feitiços em línguas esquecidas, mesclando-se aos uivos dos lobos Stark. Diante dele, o Rei da Noite avançava, os olhos azuis queimando como maldições congeladas. Expelliarmus, murmurou Harry, mas o feitiço morreu no ar, engolido pelo frio sem magia. Jon Snow surgiu ao seu lado, espada em punho, aço valeriano, tremendo como se pressentisse um destino maior. Aqui, disse Jon, não é a varinha que escolhe o bruxo, é a morte que escolhe os vivos. Harry ergueu então seu cajado improvisado, enlaçando a luz de Hogwarts com uma escuridão de Westeros. E quando o céu se partiu num clarão branco, ambos entenderam. Não havia tronos a conquistar, apenas noites a sobreviver. Olha só, gente, perceberam a diferença? Então, a partir do momento que a gente faz alguns ajustes em questão de prompt, a gente consegue ter até mesmo histórias um pouquinho mais profundas, com embasamento muito melhor, né? Então, a gente consegue ir trabalhando e a gente consegue ver a diferença do que apenas só colocar ali o prompt ou só colocar ali a demanda que você precisa que a IA generativa faça. E, gente, tem muitos outros parâmetros que vocês podem mexer, que é a questão de criatividade, é a questão de temperatura, né, que é a parte de criatividade. Então, vocês conseguem mexer em várias outras opções
E aqui nesse caso, eu mexi apenas no parâmetro Instructions, mas vocês também conseguem colocar ali outros parâmetros, como por exemplo o Max Output Tokens, a parte de top P, temperatura, né, que está em 100%, ou seja, né, a temperatura em 1 quer dizer que você quer uma IA muito criativa, mas você consegue ajustar a temperatura para manter ela um pouquinho mais realista. Então, assim, vocês conseguem ir variando bastante, tá? Gente, o vídeo foi esse, a gente gerou uma história de Harry Potter no mundo ali de Game of Thrones, no mundo de Westeros, a partir de um tom voltado ali para as histórias da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. E aqui nesse vídeo a gente foi recheado aqui de muitas informações, como por exemplo, o cadastro na plataforma, como que vê os modelos que estão disponíveis, questão de billing, né, que é a parte de crédito, para você poder utilizar esse tipo de ferramenta, como que a gente faz as primeiras interações com o modelo. Então a gente fez muita coisa bacana em pouco tempo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de mexer, eu gosto muito de mexer com esse tipo de API, trazer esses tutoriais para vocês, porque eu sinto que falta um pouco ali desse tipo de tutoriais em português para as pessoas poderem ter esse tipo de acesso e contato com essas tecnologias de ponta. Então eu espero que vocês tenham muito gostado. Se você gostou, ficou até o final, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de comentar também, que eu quero ver aí se vocês estão assistindo meus vídeos inteiros, tá bom, gente? Mas é que aqui tá acontecendo um jogo de futebol, então, coisa de Brasil. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!